Boa tarde a todos e todas. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao primeiro ENAP, o Encontro de Avaliação em Perspectiva. Essa é a nossa segunda palestra do evento. Meu nome é Isadora, eu faço parte do grupo de pesquisa, avaliação e linguagem e eu serei a mediadora dessa nossa sessão de agora à tarde. Antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos. Queria pedir para vocês, por favor, podem colocar seus comentários, dúvidas, sugestões no chat, tá? Nós teremos 30 minutos após a palestra para interação com o público, então as contribuições de vocês vão ser muito bem-vindas. Gostaríamos de lembrar também que os vídeos ficarão disponíveis na plataforma Moodle até o dia 5 de maio, tá? Então, se vocês não conseguirem acompanhar as transmissões ao vivo, vocês terão acesso aos vídeos até essa data. Nós vamos colocar também no chat o link para o formulário de presença. Nós pedimos que vocês, assim que ele estiver disponível, né, nós vamos colocar ao longo da palestra, nós pedimos que vocês preencham, tá? Hoje de manhã, então, nós tivemos a nossa primeira palestra, que foi a avaliação, conceitos gerais, com palestra do Gladson, a apresentação do Gladson e mediação da professora Viviane, a orientadora do nosso grupo. E agora à tarde, então, sem mais delongas, nós teremos a palestra sobre ética e avaliação com o professor Alex Egido. Então, o Alex, ele é estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina. Ele é professor colaborador da mesma instituição, é presidente da Associação de Professores de Língua Inglesa do Estado do Paraná, a APLIEPAR, e seus interesses de pesquisa centram-se em ética no ensino e na pesquisa, estudos críticos, metodologia de pesquisa qualitativa e estudos discursivos de orientação Foucaultiana. Então, Alex, muito obrigada e eu passo a palavra a você agora. Olá, pessoal. Muito prazer. Neste nosso segundo encontro do primeiro ENAP, organizado pela Universidade Estadual de Londrina, em específico pelo Grupo de Avaliação e Linguagem, conduzido pela professora doutora Viviane Furtoso, em parceria com o NEAD, na Universidade Estadual de Maringá. É um prazer tê-los aqui, espero que com saúde e dentro das possibilidades também em casa. Esse nosso segundo encontro, intitulado Ética e Avaliação, ele nos serve como um convite para pensarmos sobre essa intersecção que muitas vezes pode nos parecer muito sutil, mas que na verdade subjaz tudo o que nós fazemos, não somente na avaliação, mas também nos momentos avaliativos. E para nós começarmos esse nosso encontro, gostaria de propor algumas inquietações para nos impulsionarem, e muito mais do que termos respostas objetivas para essas três inquietações, eu gostaria que elas nos servissem como bússolas para nos guiar por esses mares que iremos explorar, que é a intersecção entre avaliação e ética. A primeira pergunta que gostaria que nos impulsionasse é: qual é a relação entre ética e processos avaliativos? Que nós todos avaliamos e precisamos avaliar, isso nós sabemos. Agora, como avaliar, em que momentos avaliar, com quais instrumentos, com quais critérios e com quais objetivos, isso nós poderemos aprender e conversar um pouco nos demais encontros. Mas qual é a relação desses processos avaliativos com a ética? Uma outra questão inquietadora que eu gostaria de trazer para o nosso encontro é: quais são os princípios éticos que podem nos orientar durante a avaliação? Vocês perceberão que a perspectiva de ética com a qual nós iremos trabalhar, ela não é uma perspectiva prescritiva. Então, ela não nos permite propor, por exemplo, regras éticas sobre como avaliar ou como não avaliar. Mas ela nos propõe algumas reflexões que nós poderíamos considerar em vários momentos, dentre eles os processos avaliativos. E
Uma terceira pergunta: quais as possibilidades de reação frente a dilemas éticos? Então, quando eu concluir esta parte um pouco mais expositiva e nós formos para o diálogo, formos trocar experiências, esta é uma pergunta que abrirá nossas discussões. Quais são as nossas possibilidades de reação frente a alguns dilemas éticos, e aí em específico aqueles com os quais nós nos deparamos em momentos de avaliação? Com base, então, nessas inquietações, eu gostaria de começar com 3 imagens, que vocês certamente as verão em outros encontros deste nosso evento, e elas também podem nos ser úteis para pensarmos sobre perspectivas éticas que subjazem os processos avaliativos. Na primeira imagem, por exemplo, à esquerda da tela, onde nós temos alguns animais, uns ao lado dos outros, e o professor dizendo: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Depois, com as nossas reflexões e excertos teóricos, nós voltaremos para as imagens para traçar paralelos entre elas. Mas vamos já pensando quem já fez isso, quem já adotou algum instrumento de avaliação que beneficiasse uma pequena parcela dos alunos e não a todos. E, de novo, qual a perspectiva ética que está subjaz a possibilidades avaliativas como essas? Uma outra imagem que também pode nos servir de base para nossas discussões é a da professora, dizendo: esses alunos falam mal de mim no Face e acham que eu não vejo. Ai, ai, toda essa inveja bate no meu currículo e volta em forma de prova difícil para vocês. Que também podemos pensar quem algum dia já fez isso, ou não, porque sim ou porque não. E uma outra imagem que também pode nos servir para reflexão é a terceira, em que o aluno que se coloca nessa posição mais passiva diz ao professor: professor, por favor, só mais uma chance. E o professor já se colocando nessa posição mais de superioridade, mostrando para o aluno a nota vermelha. Então, essas imagens, embora elas não tenham menções explícitas ao termo ética, todas essas ilustrações que nos trazem possibilidades de práticas avaliativas, dizem muito sobre quem somos nós em relação aos outros. E aqui por nós eu estou entendendo docentes, e pelos outros eu estou entendendo alunos. Então, acho que essa distinção também nos ajuda quando eu trago um conceito inicial para nós pensarmos sobre a ética da alteridade, que é a que eu gostaria que guiasse as nossas discussões nesse encontro. A ética da alteridade, colocado de modo muito específico, e esta é uma passagem que eu escrevi em uma publicação que sairá daqui a alguns meses. A ética da alteridade, ela pode ser entendida como um encontro inesperado, único e humanizador, que é como eu entendo os momentos nos quais o outro, e aqui nós podemos ler esse outro como nosso aluno, se materializa à minha frente. Após o reconhecimento de sua existência e de sua presença, um olhar atento e humano que transpassa as máscaras que ambos usamos, penetra em seus olhos e reconhece aí uma silenciosa demanda primeiramente ética para que eu dê o melhor de mim. A perspectiva da ética da alteridade, por exemplo, ela pediria que nós, professores, propuséssemos os nossos instrumentos de avaliação, o como avaliar, depois que nós já conhecemos nossos alunos, depois que nós já temos contato com o que é mais familiar ou não a eles, depois que nós já sabemos como nós iremos ensinar e o que nós iremos ensinar. Por uma proposta de ética da alteridade, nós não elaboraríamos, por exemplo, um primeiro bimestre completo, já incluindo as provas, os instrumentos ou outros instrumentos de avaliação, e como nós teríamos conduzido essas aulas antes do primeiro encontro com os alunos.
Então, para nós agirmos de acordo com a ética da alteridade, primeiro nós precisamos reconhecer, ouvir e conviver com o outro. E aqui, novamente, o outro como sendo nossos alunos. Ainda pensando sobre a ética da alteridade, eu trago duas outras passagens. A primeira é da professora Sharon Todd, uma pesquisadora irlandesa, que se debruça sobre a ética da alteridade, mas pensando-a dentro do campo educacional. Ela diz que a ética ela não acontece no nível da consciência ou da reflexão. Ela acontece no nível da sensibilidade ou da senciência, que é a nossa habilidade de sentir, que é pré-consciente. Com base no exemplo que eu dei há pouco, nós não elaboraríamos, novamente, nós não elaboraríamos todo um programa de disciplina sem antes conhecer nossos alunos. Nós não proporíamos nos nossos programas de disciplina todos os instrumentos de avaliação que nós queremos fazer, já com datas marcadas, qual instrumento, qual bimestre, sem conhecer nossos alunos. Porque nós precisamos sentir, nós precisamos conviver, nós precisamos reconhecer antes de avaliar. E a professora Sharon Todd nos propõe essas reflexões, muito embora não tenha sido ela quem propôs a perspectiva da ética da alteridade, mas sim o filósofo francês Emmanuel Levinas, e aqui eu também faço referência a Large, que é um leitor de Levinas, e ele nos, na mesma linha que a professora Sharon Todd, ele nos diz que ouvir, ele pode ser em si mesmo um ato sensível e ético. Então, ouvir o que os nossos alunos pensam sobre avaliação, ouvir quais instrumentos de avaliação para eles são mais ricos ou menos e conhecer os porquês por trás dessas escolhas e dessas crenças que nossos alunos têm sobre a avaliação, é em si mesmo um ato ético. E claro que nós podemos tomar essa ação e esses atos éticos para outros campos das nossas atuações profissionais, também para nós como seres humanos que interagem com outros seres humanos, mas no campo da avaliação, eu entendo ser extremamente rico, já que nós falamos de uma avaliação para o ensino e uma avaliação do ensino. Bom, ainda nessa mesma linha, eu gostaria também de fazer referência a algumas outras passagens ainda sobre essa perspectiva. Eu acho que nós precisamos reconhecer que o poder ele opera em todo lugar. Não necessariamente restrito ao espaço escolar, mas vai muito para além dele. Em uma outra passagem, o professor Alastair Pennycook, que é um linguista aplicado australiano, ele nos diz que a sala de aula é um microcosmo da sociedade. Ou seja, as instâncias e as institucionalizações do poder e dessas assimetrias de relação entre as pessoas, ela extrapola a sala de aula. Ou a sala de aula seria um reflexo de como é a sociedade. Então, reconhecer que nós, como professores, simplesmente por sermos chamados de tal forma, já estamos imbuídos de uma carga de poder muito alta, é uma consciência necessária do nosso privilégio para que possamos, em um movimento de compartilhar esses poderes com os alunos. E eu acredito que uma escuta sensível e ética, como proposta por Levinas, seria o caminho. Nessa mesma linha de que nós não conseguimos controlar tudo dentro da sala de aula, nem no processo avaliativo, e que nós também não damos conta de controlar tudo, Sharon Todd, novamente, ela nos diz que a pedagogia, que nós podemos ler como aprendizado, começa ao nascer e não sabemos quando termina. O que Todd nos diz nessa passagem, nesse pequeno excerto, é que nós sempre precisamos estar abertos a aprender com os outros, muito mais do que propor que nós ensinemos por uma perspectiva democrática, é reconhecer que nós também precisamos aprender constantemente com nossos alunos, com esse outro, por uma perspectiva dialógica. Pensar, então, nessa perspectiva de ética da alteridade significa reconhecer que um código de ética ou um manual sobre como avaliar
não daria conta da complexidade que é a existência humana. Se em várias discussões nós propomos que um mesmo instrumento de avaliação não pode ser usado várias e várias vezes, incansavelmente, com o mesmo grupo, porque alunos diferentes habitam aquele mesmo espaço físico e, por isso, eles precisam ter suas aprendizagens avaliadas de modos diferentes, a fim de reconhecer as individualidades de cada um. Um código, novamente, um código de ética ou um manual sobre como avaliar não daria conta da complexidade de uma única sala de aula ou de quaisquer salas de aula. E uma última passagem, que acho que também nos serve de discussão logo mais, é reconhecer que a avaliação tem esse poder de mudar a vida das pessoas. E aí eu gostaria então de avançar um pouco para nós vermos alguns exemplos sobre essa última passagem em específico. Quando nós pensamos em duas grandes esferas da avaliação, ou duas possibilidades de avaliação, que é a avaliação na sala de aula e a avaliação de larga escala. A avaliação na sala de aula, partindo de uma perspectiva ética da alteridade em específico, ela reconhece que nós precisamos avaliar o que nós ensinamos e nós precisamos avaliar do modo com que nós ensinamos. Ou seja, que nós estamos muito preocupados com o processo, com uma avaliação processual. E aí, nessa avaliação processual, nós temos a possibilidade de reconhecer as individualidades que constituem um outro, que se coloca à nossa frente. E aí, voltando à primeira passagem que eu trouxe sobre a ética da alteridade, muitas vezes nossos alunos nos demandam diferentes processos avaliativos, nos demandam diferentes feedbacks, sem falar. Eles nos demandam de um modo muito silencioso. E quando nós pensamos por que nossos alunos não são mais participativos ou não nos questionam mais que eles os fazem, de novo, acho que a passagem do professor Alasdair Pennycook diz muito sobre isso. O poder ele opera em todo lugar. E nós, como professores, já temos uma figura de poder constituída há muitas décadas. A avaliação de larga escala, que esta avaliação nós podemos ter como, por exemplo, o Enem, os exames de TOEFL e vários outros em larga escala, essas avaliações elas não estão preocupadas com o processo, elas não estão preocupadas em como os alunos aprenderam, e elas não estão preocupadas em como os alunos têm sido avaliados ao aprenderem o que eles aprenderam, mas sim qual é o produto, qual é a nota final que esses alunos têm quando eles concluem um determinado processo de aprendizagem. É importante nós tensionarmos essas duas esferas, essas duas possibilidades de avaliação, porque eu diria que a primeira, a avaliação na sala de aula, nós temos uma grande gama de possibilidades de reconhecermos esse outro com suas individualidades, singularidades e sensitividades, como o Todd menciona. Ao passo que essa avaliação em larga escala, ela me parece por uma perspectiva muito mais da ética tradicional, segundo a qual nós conseguiríamos propor um manual, uma escala de como avaliar, e até mesmo prescrever como a prática do professor precisaria ser, de modo que o aluno alcance uma nota que ele julgue suficiente nessa avaliação de larga escala. E aí uma pergunta que me parece ser central nesse nosso encontro é como ser mais ético na avaliação? Longe de ser uma resposta objetiva e prescritiva novamente, mas eu acho que três aspectos são necessários de consideração. O primeiro, pensar sempre no tripé objetivos, instrumentos e critérios. Qual é o nosso objetivo ao avaliar e qual foi o nosso objetivo ao ensinar? Qual instrumento de avaliação nós selecionamos quando nós vamos avaliar? E se esse instrumento já esteve ou não presente durante o processo de ensino, que deveria estar? E quais são os critérios para avaliação? Pensarmos também no letramento em avaliação, e aqui um letramento
podemos pensá-lo tanto no âmbito de formação de professores, qual é a necessidade ética de nós termos professores conscientes dessas discussões que nós estamos fazendo durante todo esse evento, e também pensar no letramento e avaliação dos nossos próprios alunos. Eles também podem figurar como atores sociais que nos dão feedback ao final de um semestre, ao final de um ano letivo, sobre a nossa atuação como professores e como avaliadores. Ou seja, os alunos podem avaliar nós, professores, na posição de avaliadores. Mas para isso eles precisam ter alguns conhecimentos ou falar com base nas suas vivências e experiências como aqueles que foram avaliados. E esse letramento em avaliação, ele caminha para esse compartilhamento de poder com os alunos, o que me parece, em uma perspectiva de ética da alteridade, muito caro. Nós podemos, assim, então, pensar em três dilemas éticos que eu gostaria de colocar, três situações. Logo em seguida, nós abriremos, então, para a nossa interação. Um desses dilemas, uma dessas situações que eu gostaria de trazer é esta. Um de seus alunos falta à prova devido a uma greve de motoristas de ônibus e pede outra oportunidade para fazer a prova. O que você faz? Esta e outras situações éticas e dilemas éticos que nós podemos discutir nesse nosso segundo encontro buscam também tensionar a singularidade dos nossos alunos com a instituição na qual nós estamos inseridos e como o nosso posicionamento ético responde às demandas que nossos alunos trazem. Dito de outro modo, como nós, professores, reagimos a demandas de nossos alunos quando nós temos também uma instituição para responder a ela? Então, vamos pensando nessa primeira situação para nós podermos conversar. Uma outra situação que eu gostaria que nós refletíssemos sobre é esta. Um de seus alunos conversa muito em sala e presta pouca atenção nas aulas, embora tire notas muito boas. Assim, você lhe dá uma nota baixa no critério de participação. No entanto, esse aluno o questiona ou a questiona quanto aos parâmetros utilizados para definir participação em sala de aula. O que você faz? Veja que há pouco nós estávamos discutindo sobre letramento em avaliação e compartilhar os poderes com nossos alunos. E aqui nós temos um ótimo exemplo de uma demanda que surge dos nossos alunos. E eles, quando um aluno nos faz uma pergunta como essa, quais foram os nossos parâmetros para definir um determinado critério, eles estão tomando para eles certos poderes da sala de aula, o que é ótimo. Então, eu gostaria que nós pensássemos como que nós, professores, reagimos quando os alunos tomam essas instâncias de poder no momento da avaliação. Uma terceira situação ética que eu gostaria também de discutir é em uma atividade de produção escrita. Você desconta pontos de gramática e pontuação de seus alunos, embora o objetivo da tarefa fosse outro. Um de seus alunos o questiona ou a questiona, argumentando que gramática e pontuação não foram trabalhados em sala. O que você faz? Este exemplo, assim como o anterior, nós temos um aluno que nos questiona sobre o nosso processo avaliativo, sobre como nós fizemos e conduzimos a avaliação ou o que nós consideramos na avaliação. Então, também gostaria de ouvir um pouco vocês sobre essa terceira situação. E esse exemplo de dilema ético, ele é oriundo de uma pesquisa que conduzi há algum tempo sobre reações de professores em serviço frente a alguns dilemas éticos, e esse é específico da avaliação, então eu gostaria de também trazê-lo para a nossa reflexão. Um dos seus alunos, por quem você tem muita empatia, não se saiu muito bem nos 2 primeiros instrumentos avaliativos que você aplicou, mas foi muito bem no último. Ele será o único a ser reprovado por conta de 0,5 décimos.
Se ele reprovar, terá de estudar sozinho, pois no próximo ano não haverá turma de seu nível, o que também implicará separá-lo dos colegas. O que você faria? Nesse exemplo de dilema ético que eu utilizei na pesquisa conduzida, se tratava de uma escola de idiomas. Então, o aluno ele continuaria, se reprovado por conta dos 0,5 décimos, ele continuaria em um determinado nível, mas não haveria turma para ele ser incluso. Então, aqui também nós temos essa tensão entre uma demanda de um aluno, o nosso processo avaliativo e a instituição na qual nós estamos inseridos. Gostaria, então, de abrir para a nossa discussão e, antes de fazê-la, pensar com essa reflexão final que ser ético na avaliação é entender que o papel da avaliação é alavancar a aprendizagem do aluno e não puni-lo, controlá-lo ou exigir dele algo que não foi ensinado. E essa passagem é da nossa colega do grupo de pesquisa, Isadora Moraes. Essas são algumas das referências que nós mobilizamos nesta apresentação e logo após este nosso encontro, na sequência, nós teremos outra apresentação intitulada Avaliação no Contexto Remoto, apresentada por Giovana Morello Fernandes e mediada por Leila Saito. Vocês podem saber mais sobre o nosso grupo de pesquisa, sobre o evento, conhecer publicações, sugestões de leitura, no nosso site, que está também no canto direito da tela. Muito obrigado. Muito obrigada, Alex, pela sua fala. O chat está aqui pipocando de depoimentos, então acho que você trouxe os dilemas éticos, né? Trouxeram aí muitas reflexões, muitas vivências dos nossos participantes. Então já temos várias perguntas, tá? Eu vou começar aqui na ordem. A Sueli, ela falou aqui às 2h15, ela perguntou assim: a cola também pode ser considerada uma falta de ética? O que você pode nos dizer, Alex? Sueli, muito obrigado pela pergunta, e essa acho que é uma pergunta que muitos de nós, professores, em diferentes níveis, compartilhamos. Por muito tempo, minha resposta para você prontamente seria sim, é uma falta de ética. Depois de conhecer um pouco sobre essa sensibilidade da avaliação, depois de conhecer sobre a perspectiva da ética da alteridade, eu faria duas considerações. A primeira, depende qual é o nosso instrumento de avaliação. E depende qual é a nossa prática de uso da linguagem. Por exemplo, se o instrumento de avaliação é uma prova e você já instruiu os alunos que é sem consulta, nesse contexto eu diria que sim, a cola pode ser considerada uma falta de ética. Agora, se nós estamos avaliando nossos alunos, por exemplo, em um seminário em que eles têm que apresentar uma pesquisa, geralmente nós temos em eventos científicos. Em todos os eventos científicos que eu participo, por exemplo, eu sempre tenho uma colinha comigo. Eu sempre tenho um papelzinho com pontos principais para ressaltar na fala. Então, nesse caso, nesse segundo exemplo, a cola não seria uma falta de ética. Mas veja que, para nós conseguirmos, né, julgar, precisamos conhecer um pouco do contexto, e acho que caminha muito na direção de alguns estudos decoloniais que eu também tenho visto recentemente, que nós precisamos corazonar, ou seja, colocar mais os nossos sentimentos, as nossas sensibilidades, para conseguirmos julgar. Então, o importante de ter trazido, por exemplo, a perspectiva da ética da alteridade, é nós, um ponto de partida é reconhecer que nenhuma regra, nenhuma diretriz, por mais bem elaborada que ela seja, ela nunca dá conta da complexidade que é as nossas salas de aula. Então, de modo resumido, eu diria, a sua pergunta depende do contexto, depende o que nós já acordamos com os nossos alunos e depende, de novo, qual é o nosso objetivo com aquele momento de avaliação.
Alex, eu estava dando risada aqui, porque quando você falou, eu tô com a minha colinha aqui, né? Fiz algumas anotações durante a sua palestra, para eu não me esquecer. Então, fico bem feliz que eu não esteja causando problemas éticos, né? E eu acho que a gente retoma um pouco também, o Gladson também falou, né? Como é que fica o instrumento prova, questões éticas no contexto remoto. Eu acho que remete muito à imagem que você colocou, e a gente já apresentou hoje de manhã também, né? A imagem dos animais que tem que escalar a árvore. Então, talvez os alunos eles sintam essa necessidade de colar, porque sempre só tem um instrumento avaliativo. Então, o que a gente está tentando propor aqui é que sejam utilizados outros instrumentos avaliativos, né? E aí eu acho que puxando essa reflexão do Gladson, você diria que esses dilemas éticos, eles se tornaram mais evidentes agora no contexto online? Como que você vê isso, né, em relação à avaliação? Eu acho que é necessário para nós pensarmos sobre dilemas éticos. Veja que nós só conseguimos reconhecer dilemas éticos quando nós partimos do pressuposto que o mundo não é preto no branco, e sim uma escala de cinza. Nessa escala de cinza, nós nunca temos uma resposta totalmente objetiva que sirva a diferentes demandas, em diferentes contextos, com diferentes alunos e diferentes professores. Então, a gente só consegue discutir dilema ético quando a gente percebe que as leis que nós já temos, seja no âmbito da escola ou da universidade, não dão conta da complexidade que é conviver com outras pessoas. Eu não acho que esse contexto pandêmico criou um número imensurável de dilemas éticos. Eu acho que a gente já tinha vários dilemas éticos que a gente meio que tomava por certo como reagir a eles, e a gente estava numa posição tanto quanto confortável. Isso não quer dizer que o remoto não nos trouxe outros dilemas éticos, como, por exemplo, um dos comentários do chat, tá, mas e como fica a prova no ambiente remoto? Tá, mas a prova já dava problema, já tinha dilema ético lá no presencial, quando o aluno colava. Então veja que a gente só está um pouco mais sensível para alguns dilemas éticos no ambiente remoto, mas alguns desses dilemas já aconteciam no presencial. A gente meio que já encontrava uma válvula de escape de como reagir a eles. Então, acho que sim, surgiram novos dilemas éticos, mas outros dilemas, eu diria que nós só passamos a considerá-los dilemas no ambiente remoto, muito embora nós já estivéssemos, de certo modo, acostumados com eles no presencial. Uhum. E eu vejo também que essa questão, né, da prova, da cola, também tem muito a ver com o que você comentou de compartilhamento de poder, né? Então, o aluno ele se sente sem possibilidade de questionar o professor e acaba recorrendo acaba recorrendo à cola, né, que não é o ideal. E eu tenho uma pergunta aqui também da Viviane, às 2h18, ela falou assim: Alex, sabemos que elaborar planos de ensino, mesmo antes de conhecer os alunos, é uma exigência de todos os contextos de ensino, né? Como que você sugere que nós lidemos com essa demanda? Porque você comentou que não é o ideal, né? A gente já ter tudo pronto no início de um bimestre, semestre, porque nós não conhecemos os nossos alunos. Então, como que a gente lida daí com essa questão ética e com essa exigência das instituições? Muito pertinente a pergunta e esse dilema. Podemos assim também entender a pergunta da professora Viviane. Algumas analogias que eu tenho visto recentemente, acho que podem nos ajudar a pensar em possíveis reações a esta pergunta. A professora Duboc, ela fala que nós, professores, precisamos sempre trabalhar nas brechas. A professora Matheus, ela fala que nós, professores, precisamos ter um trabalho como a água, que vai infiltrando na parede aos poucos e quando perceberem, já tomamos tudo. E recentemente a professora Catherine Walsh, que é uma pesquisadora decolonial, ela fez referência a um muro ou um chão acimentado que, com o tempo, ele racha, começa a nascer uma mudinha de alguma coisa e, de repente, flore alguma planta em um lugar muito inesperado e que nós entendíamos como muito sólido. Isso, acho que essas três analogias nos ajudam a pensar que nós não conseguimos mudar tudo da noite para o dia, porque todos nós estamos inseridos em diferentes instituições.
Instituições essas que não nos dão poderes ilimitados, muito pelo contrário, que tentam limitar os nossos poderes por diferentes razões. Uma delas, por exemplo, é para garantir um certo parâmetro de qualidade, que também podemos questionar um pouco depois. Mas eu acho que encontrar meios onde poucos os veem, de como tornarmos os nossos momentos avaliativos os mais dialógicos possíveis, entendo ser essa água que penetra na parede, ou essa brecha que nós podemos encontrar nos nossos programas de disciplina. Programas de disciplina, por exemplo, nós sempre podemos submeter possíveis ementas para avaliação do colegiado. Então, digamos que numa turma que nós tenhamos, nossos alunos tenham receio de prova, tiveram péssimas experiências com prova. Talvez nós podemos dialogar sobre outros possíveis instrumentos de avaliação que talvez eles nem tenham tido ainda contato com, e aí submetermos uma proposta de adaptação para o programa. Mas claro que possibilidades como essas, e aí acho que por isso que é tão rica essa analogia do trabalho nas brechas, talvez a brecha minha, no meu contexto de atuação profissional, não seja a mesma brecha do contexto de profissional de outras pessoas que estão nos acompanhando. Então, sermos flexíveis e sermos, eu diria, sensíveis às demandas do contexto, e nesse contexto entendamos nossos alunos, acho que esse seria o starting point, né? O que nós podemos todos concordar que seria a base para as nossas possíveis atuações. Sim, eu concordo. Eu acho que a gente precisa mesmo ter ali um programa, um planejamento para o bimestre, para o semestre, mas, como você falou, acho que essa é a palavra-chave, flexível, né? Entender que você vai ter que ter um norte, você vai ter que refletir como que você vai conduzir aquela disciplina, aquela matéria, mas também ter esse entendimento de que isso é flexível, isso pode ser mudado a depender das necessidades do aluno, dos objetivos de aprendizagem, né? Eu queria passar aqui agora para os seus dilemas éticos. Então, no seu primeiro dilema, que foi a questão da greve de ônibus, né, que o aluno ia faltar e tudo mais, então eu acho que o meu pedido é no sentido de comentários seus, né? Então, por exemplo, a Elisa falou que depende da gentileza do professor, em permitir que o aluno faça a prova ou não. O Liberato disse que atenderia a solicitação do aluno. E a Thais, ela disse que ela não entende tanto como gentileza, mas como empatia, né? O ato de se colocar no lugar do próximo. Então, com relação a esse dilema, o que você tem para comentar assim, para a gente com relação ao que o pessoal falou? Acho que um comentário que pode nos ajudar a pensar nesse dilema com base nessas possíveis reações, eu gosto muito de uma passagem de uma publicação já de algum tempo da professora Sharon Todd, que é uma das referências que eu trouxe, e ela problematiza um pouco o conceito de empatia. Ela fala que quando a gente age com base em empatia, nós estamos partindo do pressuposto que nós conseguimos nos colocar no lugar dos outros. Então, quando a gente fala em, você tem que ser uma pessoa empática, você precisa se colocar no lugar do outro, você precisa caminhar esse percurso com os sapatos do outro, nós estamos dizendo que a gente consegue fazer isso, que a gente consegue incorporar as demandas, a gente consegue sentir o que o outro sente, e a gente não consegue. Né? Nós somos seres limitados, e a ética da alteridade vem nos mostrar que nós conseguimos ser mais do que nós somos hoje em razão da nossa interação com o outro. E não que nós conseguimos nos transportar para o outro. E aí uma analogia que eu gosto muito, que eu sempre faço, é cada ser humano é um mundo. Né? Nós somos um mundo com um habitat diferente, com um diferente organismo, com diferentes sentimentos para o mesmo objeto. E é desse ponto de partida que eu gostaria de comentar esse dilema ético. Duas possíveis reações muito frequentes que nós vemos é, a primeira, a prova aconteceu tal dia, eu só vou dar uma segunda chance lá na segunda chamada da prova, e você tem que trazer um atestado, enfim, que você realmente, o ônibus não estava passando, você precisa me provar que você não tinha dinheiro para táxi, para Uber, para 99, você precisa me provar que você não tinha uma bicicleta para vir e não ia chegar em tempo.
Às vezes a gente começa a criar tanta burocracia que a gente esquece que quem está do outro lado é um ser humano. Né? Às vezes a gente esquece que talvez esse aluno perdeu a prova e quando ele estava lá esperando o ônibus passar, ele estava super preocupado. Talvez a pressão dele subiu, talvez ele ficou com muito medo de como o professor reagiria à não presença dele no momento da avaliação. Então, de novo, eu estou mais tendendo recentemente a esse movimento de corozonar os nossos momentos de avaliação, corozonar os nossos momentos de atuação profissional. E claro, nós temos regras para serem seguidas. Mas, de novo, acho que o nosso trabalho, às vezes, é perceber que muitas das regras nós participamos da criação delas. Então, dizer que o aluno precisa levar 3 tipos de atestados diferentes para ele poder fazer uma segunda chamada de prova, né? Não sei até que ponto nós reconhecemos essa humanidade do outro. Então, fico muito feliz, né, que nós tenhamos tido, então, comentários que dariam segunda chance aos alunos e, claro que esses dilemas éticos que nós trazemos, nós quem elaboramos, então eles são, sim, tendenciosos para nós conseguirmos problematizá-los um pouco, mas essa é a reflexão que eu gostaria de fazer em relação a esse primeiro dilema. Enquanto você falava, eu lembrei, já que a gente gosta muito de imagens e memes aqui no grupo, né? Mas tem uma imagem de um furacão, eu não sei onde que é, e tem uma pessoa voando, e daí os comentários são assim, né? Será que essa pessoa, ela conseguiu usar a imagem para abonar a falta que ela teve naquela disciplina, né? Porque chega nesse ponto. E assim, para complementar a sua fala, né? Pensando na avaliação, então de que forma que punir o meu aluno por uma greve de ônibus, como que isso vai estimular a aprendizagem dele, né? Se a gente pensar na palestra de abertura do Gladson, que ele comentou sobre o papel da avaliação como motivadora da aprendizagem, então aquele instrumento avaliativo, ele deve me informar, né, deve me dar informações como professora sobre como o meu aluno pode melhorar, ou em que nível que ele se encontra. E uma greve de ônibus, ela não tem nada a ver com os meus objetivos de aprendizagem. Então, eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade da gente levar outros fatores em consideração, né? Eu já vivi situações em que, por exemplo, a pessoa tinha que sair mais cedo da prova para buscar o filho ou a filha e ia receber uma punição na nota por causa disso. Não aconteceu comigo, mas assim, eu já ouvi relatos, então você fica, poxa, mas o que isso tem a ver, no que isso influencia a aprendizagem daquele aluno, daquela aluna, né? Então a gente volta na questão do poder da avaliação e que o poder opera em todas as instâncias, em todos os lugares que você também comentou. Antes da gente retomar aqui os dilemas éticos, eu vi que tem uma pergunta aqui da Aline, ela fez essa pergunta às 2h38, ela fala assim, devemos ser sensíveis a diferentes contextos, mas como também ensinar ao aluno que há avaliações tais como vestibular, prova para entrada na pós-graduação, etc. Como lidar com esse contexto? Eu acho que a gente está comentando bastante aqui no evento sobre a questão dos diferentes instrumentos, né, da gente não ficar só na prova. Então, como lidar com esse contexto de avaliação em larga escala e avaliação em sala de aula? Aline, muito obrigado pela sua pergunta, porque agora, durante o nosso evento, eu estou vendo todas as perguntas como abertura e convite a pensá-las pela perspectiva dos dilemas éticos. Eu acho que esse movimento de sensibilizar nós, professores e os nossos alunos aos momentos de avaliação, esse movimento um pouco maior de corazonar os momentos de avaliação, eles não veem, essa perspectiva ela não vem como sendo homogênea para substituir tudo que nós fazíamos antes. Né? Acho que, assim como nós não conseguimos ter uma única identidade, nós somos uma constituição de várias, assim também são os nossos instrumentos de avaliação, nossas perspectivas de ensino. Nem toda nossa aula talvez é dialógica, talvez a gente precise fazer algum momento mais expositivo. Nem sempre a gente consegue trabalhar com um instrumento de avaliação seminário. Às vezes, nossos alunos precisam, sim, fazer uma prova. E isso é para projetar a atuação deles em diferentes práticas de linguagem, em diferentes contextos. Então, acho que
sim, nossos alunos precisam ter consciência que, embora nós, professores, sejamos sensíveis aos instrumentos de avaliação, nem todo mundo é. E está aí a graça e a maravilha que é conviver em sociedade. Né? Nem todos pensam igual, nem todos seguem os mesmos instrumentos de avaliação. Talvez se fôssemos para nós pensarmos, a gente poderia propor outros meios de entrada em curso de graduação, em curso de pós-graduação, mas é o que tem para hoje. Né? Nós ainda temos vestibular, ainda temos provas com várias fases para ingresso na pós-graduação. Então, acho que muito mais do que mudar de prova para somente um outro instrumento de avaliação, essa sensibilidade, ela nos permite reconhecer e também tentar levar isso para os nossos alunos que nós ainda precisamos passar por diferentes instrumentos de avaliação. E um deles é a prova, um deles é o vestibular e a entrada na pós-graduação. Então, acho que esse seria minha reflexão com base na sua pergunta, né? Que não é substituir completamente uma perspectiva por outra, mas estarmos sensíveis e reconhecer que instrumentos de avaliação tidos como tradicionais, ainda precisamos incorporá-los em momentos coerentes na nossa prática de ensino, porque eles projetam os nossos alunos para além da sala de aula. Uhum. Sim, eu acho que a gente não precisa necessariamente abolir o uso da prova, né? A prova ela é um instrumento válido, como os outros instrumentos, e ela faz parte dos exames de larga escala, por exemplo, o principal instrumento utilizado. Mas a gente pode, então, como que a gente ajuda o aluno a chegar naquela aprendizagem por meio da prova, né? Então, a prova talvez ela não precise ser aquele instrumento, como você falou, tão tradicional, como a gente geralmente vivencia. Então, a ideia não é necessariamente deixar de usá-la, mas talvez pensar em outros instrumentos que também possam fazer parte, que também, então, seria uma adição, que também possam fazer parte do nosso processo de aprendizagem, avaliação e ensino. Né? Como a Aline comentou aqui de novo, dialogar com os alunos para outras situações avaliativas. A Neuza colocou aqui em algum momento, né, que há alunos com necessidades especiais, às vezes tem um aluno que ele não consegue fazer a prova porque ele tem algum tipo de dificuldade, ele fica muito nervoso, né? Então, a avaliação, quando a gente fala de prova, um instrumento avaliativo prova, só um instrumento ele não vai contemplar toda a diversidade, a heterogeneidade dos alunos que a gente tem em sala de aula, né? Eu queria, e ainda mais se a gente for pensar no ensino remoto, né? Agora o ensino remoto, ele, talvez ao invés de pensar em como ele abriu as portas para novos instrumentos, novas ferramentas de avaliação ou ferramentas de aprendizagem, né? E eu acho que eu queria retomar um pouquinho os seus dilemas éticos, né? Então, naquela questão da participação, eu acho que esse ainda mais agora no contexto remoto, como que a gente faz para medir, entre aspas, essa participação do aluno? A gente está nos momentos síncronos e está todo mundo com a câmera fechada, o microfone fechado, e aí, né, você não tem ali os seus critérios claros para participação. Então, como que você comenta esse dilema ético? Então, agora que a gente tem esse espaço, né, o que você poderia nos dizer? Eu acho que uma reflexão que pode nos servir de base para essa inquietação que Isadora nos traz é que nós somos também uma construção das nossas experiências. Então, quando nós falamos da participação ou da não participação, ou de diferentes formas de participação dos nossos alunos em ambiente remoto, emergencial que nós estamos tendo nesse momento, nós sentimos, enquanto professores, o que é não ter a câmera ligada, o que é não ter o microfone ligado. E nós, como do lado de cá, nós somos os responsáveis por conduzir esses momentos de interação síncronos. No início, eu particularmente ficava muito incomodado com as câmeras não ligadas, com os microfones não ligados,
com reações esporádicas no chat. Mas acho que um passo anterior que a gente tem que dar do papel de professores é reconhecer quais são as condições que aquele ser humano que está do outro lado tem. E isso em reflexões, em discussões, em outros momentos, a gente tem que perceber que muitas vezes o nosso aluno não quer ligar a câmera porque ele acha que a casa dele não é apresentável. Às vezes o nosso aluno não quer ligar a câmera porque ele tem medo do colega tirar um print da tela e fazer um meme com a foto dele. Às vezes o nosso aluno não tem câmera e ele tem vergonha de dizer isso. Às vezes o nosso aluno não tem microfone. Ou às vezes ele mora numa casa com muitas pessoas que não fazem silêncio no momento em que ele quer participar por meio da fala oral durante os nossos encontros. E muitas vezes a gente consegue tocar nos nossos alunos sem necessariamente eles nos darem esse feedback em todos os nossos encontros síncronos. E eu digo isso porque recentemente eu recebi um feedback de um aluno que eu já tive há algum tempo nesse período remoto, e foi um feedback muito positivo. Mas esse feedback partiu de um aluno que não ligava a câmera, não ligava o microfone, e só reagia pelo chat. E aí eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho em relação à participação, se nós queremos participação para nós professores não nos sentirmos só, ou se nós queremos participação para realmente avaliar essa aprendizagem deles, para saber até que ponto nós estamos ajudando ou não. Então, acho que a gente tem que dar esse passo anterior e pensar um pouco sobre esses elementos que constituem o contexto dos nossos alunos, em que eles estão inseridos, nem sempre nós conhecemos, e também pensar o porquê que nós queremos a participação. Por que nós queremos aquele formato de participação que nós, professores, julgamos ser o melhor naquele momento. Recentemente, com uma turma, eu estava sentindo, por exemplo, uma baixa participação via microfone ligados e via câmeras. E aí eu decidi fazer um feedback durante o nosso bimestre, criei um questionário sem identificação e pedi que eles respondessem, né? Porque minha ideia foi, se tiver alguma sugestão de como ser mais participativo nos nossos encontros, eles vão sugerir, porque é uma resposta anônima. E eles super elogiaram. Falavam que a nossa aula era super dinâmica, super interativa. E aí eu percebi que eu estava analisando as aulas da nossa disciplina pelas minhas lentes, como professor. E não pelas lentes deles, como alunos. Não, super pertinente, e a gente retoma, né, essa ideia de que os alunos têm perfis de aprendizagem diferentes. Então, quando a gente fala em participação, o que é participação? Para alguns, a participação é você estar falando, né, você fazer comentários durante a aula. Tem gente que participa só ouvindo, fazendo anotações, e é assim que a pessoa aprende melhor. Então, o que é essa participação, mesmo no ambiente remoto? E eu acho que o que você falou de que, será que não é mais porque nós, professores, nos sentimos sozinhos, né? Acho que é muito estranho ainda para muitos professores estar ali com a tela compartilhada, falando para o computador e não poder ver a reação dos alunos. Então, achei muito legal que você teve essa iniciativa de pedir o feedback dos seus alunos, né, para verificar se ainda poderia ser feita alguma coisa para melhorar as disciplinas, e que bom que, né, pelo jeito eles estão participando, né, da forma deles. E nós temos uma pergunta aqui que surgiu da Sueli de novo, ela fez a pergunta dos 50, ela diz assim, utilizar a autoavaliação não seria uma forma de analisar a ética existente ou não nas diferentes relações de uma sala de aula? Então, acho que você pode dizer sobre isso. Sueli, acredito que sim. E veja que nós estamos pensando um instrumento que nós já conhecíamos pelas lentes da ética. Né? Então, autoavaliação, por exemplo, é um instrumento que nós já conhecíamos, alguns de nós certamente já usávamos. E agora nós estamos entendendo, com base na sua pergunta,
que sim, a autoavaliação funciona justamente para nós analisarmos essa ética das nossas relações humanas, em específico dentro da sala de aula. E eu acho que essa autoavaliação, e aí eu parto também de experiências pessoais, ela não pode acontecer só lá no final. Tudo bem que ela é importante para o aluno ter, né, um fechamento desse processo, ele perceber o seu desenvolvimento, mas muitas vezes as nossas autoavaliações de disciplinas, elas ficam restritas no final da disciplina para a gente planejar próximo ano. E não necessariamente para nós mudarmos algo durante o ano, durante aquela disciplina com aqueles alunos. Então, esse feedback, por exemplo, que eu pedi para os meus alunos e eles deram de modo anônimo, nós fizemos no início do terceiro bimestre. Porque no remoto nós começamos com uma ótima participação e de repente parece que o negócio foi esfriando, mas não, eles que foram se adequando aos modos de participação deles. E aí eu fiz essa autoavaliação da disciplina, pedi esse feedback da disciplina para eles, justamente para perceber, olha, nós estamos no meio do caminho. O que nós podemos fazer aqui ainda que dê conta de melhorarmos para continuarmos na disciplina e conseguirmos concluí-la? E aí, felizmente, eles, né, deram feedback que não precisou mudar muita coisa, mas acho que essa autoavaliação a gente também não pode pensar nela só no final do processo, né, mas sim no meio, em algum momento, de modo que nós consigamos ainda incorporar essas sugestões, esse feedback durante esse processo em andamento. Mas sim, acho que é um ótimo instrumento para capturarmos essas impressões éticas sobre as relações e sobre o andamento dos processos. Sim, perfeito. Até porque se a gente deixar para o final, daí a gente não vai conseguir mais fazer modificações naquela disciplina, naquela turma, né? Então, eu acho que o contexto remoto, ele trouxe essas inseguranças, e então, por exemplo, a Neuza, ela comentou aqui as 252. No ensino remoto, as dúvidas não existem, né? Há um silenciamento, então a gente não tem o mesmo retorno dos alunos. Então, como que a gente pode motivar eles a indicar as dúvidas? Eu acho que você já respondeu esse questionamento, né? Você fez um formulário, você enviou aos alunos, existem algumas ferramentas anônimas que a gente pode utilizar, e nós vamos ver, né? Por exemplo, tem o Mentimeter, que é um site que você pode utilizar para fazer perguntas anônimas aos alunos. A Elisa está falando aqui que ela não liga a câmera porque ficar olhando distrai ela, então quer dizer que não é uma questão de estar necessariamente participando ou não, né? São outros fatores que influenciam nessa decisão do aluno, né? E a Aline está falando aqui também, esse período de ensino remoto tornou mais perceptível a necessidade de sensibilidade na docência, de sensibilidade no ensino-aprendizagem. Eu vejo que pelo seu relato também, né, isso é muito perceptível. Nós estamos adentrando a casa dos alunos, eles estão adentrando as nossas casas também, então isso exige mais sensibilidade na questão da aprendizagem, do ensino e da avaliação, né? Você quer fazer, a gente tem mais uns 2 minutinhos, você quer fazer algum comentário sobre algum dilema ético seu? Algum específico? Nós comentamos, eu acho que ficou faltando um dilema, não sei se você teria alguma coisa a adicionar, Alex? Eu acho que um comentário geral que valeria para todos os dilemas, até mesmo aqueles que nós não tivemos tempo de passar por eles, também outras reações que nós podemos ter no chat. É que, de novo, partindo da perspectiva de dilemas éticos, nós nunca temos uma resposta objetiva, direta, e que dê conta de toda a complexidade contextual e também das pessoas que participam daquele dilema ético. Pode parecer que nós terminamos o nosso encontro com mais perguntas em aberto do que perguntas com respostas, mas acho que esse é o objetivo também, né? Porque quando nós tomássemos a consciência de que sim, olha, todos os meus dilemas que eu trouxe para esse encontro foram respondidos, agora eu estou 100% preparado, acho que aí nós cairíamos, né, escorregaríamos em uma outra ideia, que é nós estamos 100% prontos e não precisamos ouvir nossos alunos, não precisamos continuar no processo de formação. Então, acho que essa consciência da
sempre incompletude que nós e nossos alunos temos é o principal, e acho que essa também seria a minha mensagem final para esse nosso segundo encontro. Legal, muito obrigada, Alex. Como sempre, foi assim uma fala muito inspiradora. Eu estou muito apaixonada por esse tema da ética e da avaliação, e como você disse, né, a ética permeia tudo. Nós temos aqui a Aline falou, né, às 12h53, o período de ensino remoto tornou mais perceptível essa necessidade de sensibilidade. Então, eu acho que é isso, né, a gente tem que estar mais atento às necessidades dos nossos alunos. E então, respeitando aqui o horário, eu vou encerrar a nossa fala de agora à tarde. Não percam a nossa apresentação de amanhã, às 10 da manhã, avaliação em contexto de ensino remoto. Então, essa palestra vai ser ministrada pela Giovana e vai ter a moderação da Leila, tá bom? Então, esperamos vocês lá. Muito obrigada pela participação e vamos continuar essa conversa. Obrigada, Alex. Muito obrigado a todas e a todas. Muito obrigado, Isa, pela excelente moderação. E nos vemos amanhã de manhã.